Lista de dispensas no CSA. Ao final desse mês de outubro, vários contratos se encerram, como por exemplo do centroavante Thiago Marques. Segundo informações do jornalista Emerson Júnior, o atleta não aceitou a proposta de rescisão pelo clube. O vínculo dele até o final de outubro só aceitaria mediante um pagamento de R$ 100 mil. Tá? Um jogador que preferiu não se mudar para outro clube aqui no futebol brasileiro. Da mesma forma, eu quero falar sobre outros jogadores. Quais são os atletas que têm vínculos para o ano que vem após o rebaixamento? Outros que jogaram muito pouco na Série C, deixaram a desejar, nomes que eu não pensaria em renovação. Mas tem aqueles outros jogadores que, por exemplo, até decepcionaram na Série B, porém, tá, analisando uma realidade de Série D para o ano que vem, como por exemplo o Ciel, eu pensaria em uma permanência. Quero dar a minha opinião também e montar esse cenário aqui com vocês. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 25 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Futebol Team, e compre a sua nova camisa do CSA com 10% de desconto nos pagamentos via Pix, utilizando o link na descrição do nosso vídeo. Como, por exemplo, a camisa número 3 dessa temporada e também a camisa número 1. Você encontra por R$ 329,90, disponível em vários tamanhos. P ao GG, da camisa número 1, e da camisa número 3 você encontra do tamanho P até o Extra G. Com envios para todo o Brasil, essas e várias outras ofertas disponíveis no site, eu separei para vocês o link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre saídas, uma curiosidade. Vários atletas encerram seus contratos no CSA ao final desse mês de outubro. Aqueles jogadores que ficaram até a reta final da Série C, não mudaram para outros clubes, não rescindiram seus contratos e ainda são jogadores do CSA, mesmo não tendo calendário pela frente. Um exemplo disso é o Thiago Marques, centroavante que recusou uma saída do Santa Cruz, do CSA. Segundo informações do jornalista Emerson Júnior, houve uma tentativa de rescisão contratual de forma amigável, já que ele poderia ser inscrito em outro clube aí na Série B, na Série C do Brasileirão, mas o atleta recusou, ele só aceitaria a rescisão pagando todo o salário que ele teria ainda para receber, que seria aí de R$ 100 mil no total. Então o jogador ainda continuou. Para 2026, quais são os jogadores que ainda têm contrato, visando o ano que vem? Vamos lá, o Luciano Naninho, o Danilinho também meio de campo, Camacho, o Jackson e o Ciel. Todos eles têm contrato para a próxima temporada. Não vou mentir para vocês não, acho que são bons nomes para o CSA começar 2026, mas claro, vai depender do orçamento, se cabe, se vai dar uma reduzida. O Ciel chegou na reta final, não deu tempo assim para dar uma certeza para o Ciel, eu até gostei de alguns jogos que ele fez, em especial contra o Ituano. O Danilinho, eu acho que deixou a decepcionar, deixou a desejar nessa Série C, entretanto, para uma Série D, aí é outro cenário. E o Camacho também, mas aí a questão dele é com um jogador mais caro, chegou até mesmo a ser especulado em outros clubes na Série B do Brasileirão. Então, os atletas que já deixaram um clube, vários jogadores têm contrato somente até dezembro. Eu ainda pensaria, renovação, claro, do Gabriel Félix, jogador que tem contrato até o final desse ano. Talvez do Diogo Batista, ele pertence ainda ao Coritiba, está somente emprestado. E o Thiago Marques, é outro jogador que me agrada, mas acho que não teremos uma continuidade do jogador para o ano que vem. Terminou a Série C também muito mal, perdeu muitos gols, também deixou a desejar. Falando agora sobre saídas, quais jogadores eu não pensaria em continuidade? O Leonan Santos, ele teve uma lesão, mas depois que voltou não jogou nenhuma vez. Os últimos jogos dele aconteceram ainda lá no Campeonato Paulista pelo Capivariano. Pelo CSA ficou 3 vezes no banco de reservas, Itabaiana, Ponte Preta e Brusque, mas não participou nenhuma vez. O zagueirão canhoto só estava emprestado. O Marcão também, zagueiro, jogou pouco, apenas 12 jogos na Série C, 7 jogos, na Série C. O último deles contra o Guarani ainda lá no dia 28 de junho, foi titular naquele duelo, mas acabou não participando mais. O Felipe Albuquerque é um nome que volta a encaixar dentro daquela característica. Na Série C deixou a decepcionar, mas para o ano que vem, talvez em uma Série D, acho que é um jogador que tem potencial. Questão que ele também tem mercado,
O seu último clube, por exemplo, havia sido no Paulistão, pela Inter de Limeira, jogador que tem 26 anos de idade, contrato somente até dezembro no Azulão. Aliás, somente até o final desse mês de outubro, né? Com o término da Série C, infelizmente, o CSA não durou tanto. Alerta de promoção na Fute Fanatics. Você utilizando o link na descrição do vídeo, você garante 10% de desconto nos pagamentos via Pix. E olha, tem essas camisas da Topper que são muito boas, tá? Por apenas R$ 36,90. Vou destacar ela aqui para vocês. Uma ótima camisa para treino. Disponível em vários tamanhos, P, M, G e GG, com envios para todo o Brasil. R$ 36,90 e você ainda garante 10% de desconto nos pagamentos via Pix. Tem também de outras cores e as camisas também do CSA dessa atual temporada, tanto o modelo número 1 como também o modelo número 3 por R$ 329,90. Essas e várias outras ofertas disponíveis no site, eu separei para vocês o link da Fute Fanatics logo aqui abaixo na descrição. Completando o vídeo, ainda falando sobre esses jogadores que perderam muito espaço, né, na reta final da Série C, pensando em saídas ao final desta temporada, mas um que jogou muito pouco na reta final foi o Roberto. Eu acho que se encaixa dentro daquela característica. Para a Série C, pode ser um pouco demais. Para a Série D, eu acho que é um nome confiável. A questão é, claro, né, acaba, querendo ou não, sendo marcado com esse rebaixamento na sua reta final de passagem. Na Série C foram 10 jogos, o último deles contra o Brusque, né, foi titular lá em Santa Catarina. Dos 10 jogos foi titular em 5 deles. O Luiz Gustavo também zagueiro, outro que jogou muito pouco, né, apenas 8 vezes. 6 na Série C, o último jogo contra o Botafogo da Paraíba. Atleta que tem passagem pelo Avaí, Atlético Goianiense, seu último clube havia sido o Paraná. O Kevin também, outro que jogou pouco, 9 jogos somente na Série C, 7 na Série C, o último deles contra o Londrina, lá no dia 26 de julho. Pertence ao CSA, tem contrato também somente até o final agora. Gabriel Vieira, 7 jogos também na Série C, emprestado pelo Fluminense do Piauí, onde até fez um bom campeonato estadual por lá, Copa do Nordeste, só que na Série C pelo CSA foi um reserva, não conseguiu dar sequência, é outro nome que não deve seguir para o ano que vem. O Silas, um jogador experiente, mas que também deixou a desejar nessa temporada. Foram 11 jogos na terceira divisão, 7 apenas como titular. As últimas 2 rodadas ele até foi titular ali com o Márcio Fernandes, contra o Brusque e também a Ponte Preta. O Danilinho, comentei com vocês, né, é um dos poucos jogadores que tem contrato para o ano que vem. Na Série C ele entrou em campo apenas 3 vezes, né? Fez até um bom começo de ano lá no Motoclube. É um jogador que já demonstrou um bom futebol em outros momentos, dependendo da situação financeira, né? A motivação do atleta, talvez seja um nome interessante para iniciar, né? Dar o pontapé na temporada que vem. O Álvaro foi mal, né? Na Série C no total apenas 2 participações. A última delas ainda em maio, acabou tendo uma lesão. Acho que um jogador que também fica um pouco marcado pela temporada. Mas para uma Série D é um jogador que tem potencial. Luciano Naninho também, né, é um dos poucos que tem contrato para o ano que vem. Pelo CSA, apenas 15 jogos com 2 assistências. Vai depender da situação, motivação, questão salarial para continuar. O Vander, somente 6 jogos na Série C. O último deles ainda contra o Ituano, ficou várias vezes no banco de reservas. Jogador que ainda pertence ao CSA, né, tem essa reta final de contrato, não pensaria em continuidade. Marcelinho, 29 anos, teve até alguns bons momentos, mas também termina a Série C ficando, vamos falar uma palavra mais fácil, várias vezes no banco de reservas, é outro que eu não pensaria em continuidade. O Baianinho, na Série C foram 14 jogos, apenas um gol marcado, também sendo um reserva. O Matias Cavalieri, né, ainda pertencia ao Paysandu, apenas 5 jogos na Série C, outro nome que eu não pensaria em continuidade para o ano que vem. O Ciel ainda tem contrato, eu daria uma chance para ele no início do ano. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa em relação a esse desmanche, né, do elenco, jogadores encerrando seus contratos agora ao final do mês de outubro, quais poderiam ser opções interessantes dentro da realidade financeira também para o planejamento de 2026. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal e comprar sua nova camisa do CSA ou artigos esportivos com a Fute Fanatics. 10% de desconto nos pagamentos via Pix, utilizando o link na descrição do nosso vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!